Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra nas minhas redes digitais. @Paulo Roberto Maciel 6 barra @Paulo Roberto Maciel 7919 ou apenas digite Paulo Roberto Maciel e vá ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Liturgia referente à sexta-feira, dia 11 de julho de 2025. Esta é a liturgia com o ofício da memória de São Bento Abade, grande santo da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu sou leitor e animador litúrgico da Igreja Católica em Colatina. Estou transmitindo, então, esta liturgia oficial da Igreja para ser um ajudador dos presidentes de celebrações eucarísticas, da palavra, de grupos de oração, dos fiéis em geral, seguindo o que Jesus mandou: ide pelo mundo evangelizar, e o que de graça recebestes, deem também de graça. É a 14ª semana do tempo comum, no ano litúrgico C, com ênfase no Evangelho de São Lucas. A cor é branca no rito, então temos o ofício da memória. A primeira leitura é do livro do Gênesis, capítulo 46, versículos do 1º ao 7º e do 28 ao 30. Naqueles dias, Israel partiu com tudo o que tinha. Ao chegar a Bersabeia, ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai, Isaque. Deus falou a Israel em visão noturna, dizendo-lhe: Jacó, Jacó. Ele respondeu: aqui estou. E Deus lhe falou: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, pois lá farei de ti uma grande nação. Eu mesmo descerei contigo ao Egito e te reconduzirei de lá quando voltares. E é José que te fechará os olhos. Jacó levantou-se e deixou Bersabeia, e seus filhos o puseram com as crianças e as mulheres sobre os carros que o faraó enviara para os transportar. Levaram também tudo o que possuíam na terra de Canaã, e foram para o Egito, Jacó com toda a sua família, com seus filhos e netos, suas filhas e toda a sua descendência. Jacó enviou Judá na frente para avisar José e fazê-lo vir ao seu encontro em Gessém. E chegaram à terra de Gessém. José mandou atrelar seu carro e subiu a Gessém ao encontro do pai. Logo que o viu, lançou-se ao seu pescoço e, abraçado a ele, chorou longamente. Israel disse a José: agora morrerei contente, porque vi a tua face e te deixo com vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial, é o 36 na Bíblia Vulgata, a Bíblia Latina, tradução de São Jerônimo, do grego, lá do Egito, né? A Bíblia dos 70 do Egito. São Bento traduziu para o latim. Então, 36 na Vulgata ou 37 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 3º ao 4º, 18 ao 19, 27 ao 28, 39 ao 40. Refrão 39a. A salvação vem de Deus. Repitamos. A salvação vem de Deus. Confia no Senhor e faze o bem, e sobre a terra habitará em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. A salvação vem de Deus. O Senhor cuida da vida dos honestos e sua herança permanece eternamente. Não serão envergonhados nos maus dias, mas nos tempos de penúria saciados. A salvação vem de Deus. Afasta-te do mal e faze o bem, e terás tua morada para sempre, porque o Senhor Deus ama a justiça e jamais ele abandona os seus inimigos, os seus amigos. Os malfeitores hão de ser exterminados e a descendência dos malvados destruída. A salvação vem de
Deus. A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta. Defende-os e protege-os contra os ímpios e os guarda porque nele confiaram. A salvação vem de Deus. Repitamos, a salvação vem de Deus. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é o escrito por São Mateus, capítulo 10, versículos do 16 ao 23. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando o Paráclito vier, o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Lembrar-vos-á de tudo que eu tenho falado. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Meus amigos e amigas, de Deus vem a conciliação e a salvação. O Senhor nos ilumine com seu Espírito e nos ajude a converter os conflitos em impulso para o testemunho cristão. Aqui temos no livro Igreja em Oração uma palavra sobre o Evangelho. O Evangelho de hoje nos afirma que as perseguições fazem parte da missão. As provações são momentos integrantes do caminho que nos ajudam a crescer e amadurecer humana e espiritualmente. Jesus nos garante: quem perseverar até o fim será salvo. Ainda que com desafios, o discípulo deverá ser perseverante na missão, confiando na graça e na misericórdia de Deus. No livro Dia a Dia com o Evangelho, temos a seguinte explicação para a mensagem de Mateus, capítulo 10, versículos do 16 ao 23. Jesus dá instruções para a futura missão, não só a seus apóstolos, mas a todos os cristãos. O panorama é bastante sombrio, sem deixar de ser realista. Mostra que a chegada do reino de Deus provoca uma reviravolta na sociedade. O motivo já é conhecido. São muitos os que não querem abrir mão de seus privilégios e de sua visão egoísta, batem de frente contra os seguidores de Jesus que propõem despojamento, solidariedade, partilha e autêntica vida fraterna. Do choque entre as duas maneiras de pensar e agir, nascem as perseguições e tribulações de toda espécie. Uma coisa
impõe uma coisa, porém, é certa. Que coisa é essa, hein? Vamos ver aqui. Jesus continua presente e atuante na vida dos cristãos, dando-lhes o Espírito Santo, que garante a palavra justa no momento certo, e aos que se mantiverem fiéis a Deus está reservada a vida eterna, a salvação eterna depois dessa passagem provisória pela terra. Mais uma reflexão do livro Palavra e Vida. Nem sempre é fácil comportar-se no mundo de hoje como quer o Evangelho. Os que sempre confiam no outro provocam sorriso de deboche e facilmente se diz que agem como tolos. Os que trabalham por um mundo melhor são os iludidos. E quem acaba se aproveitando da situação são os de sempre, aqueles que têm em mira só os seus próprios interesses, sempre à custa de seus irmãos. Todavia devemos nos esforçar e confiar que o Espírito Santo colocará em nossa boca as palavras oportunas e em nossos braços a força para continuar trabalhando pela paz, pela fraternidade, pela justiça, pelo bem dos que sofrem. Agora vamos à história de São Bento. É a celebração de 11 de julho, deve ser em memória a São Bento, memória obrigatória. Então você que é presidente de celebração da palavra ou celebração eucarística, memória obrigatória de São Bento. São Bento foi abade, faleceu no ano 547, foi fundador da Ordem Beneditina. É considerado o pai de toda uma era histórica, a Idade Média. Através dos beneditinos deu-se a evangelização dos povos bárbaros, os povos malvados, rudes, violentos, perseguidores, dos quais nasceu a requintada civilização cristã europeia. Por isso, é considerado patriarca da vida monástica no Ocidente e padroeiro da Europa. Seu lema era ora e labora, orar e trabalhar. De acordo com o site Comunidade Canção Nova, São Bento nasceu em Núrcia, próximo de Roma, no ano 480, numa nobre família que o enviou para estudar na Cidade Eterna. Por conta de invasões dos bárbaros e indignados, São Bento optou por se retirar e manter-se isolado numa gruta nas montanhas da Úmbria, na Itália. No local, ele dedicou-se à vida de oração, meditação e aos diversos exercícios para a santidade. Era alimentado por um outro monge, que através de um cesto erguido até o penhasco, mantinha-o munido de pão para completar a alimentação quase escassa. Depois de 3 anos, passou a atrair outros que se tornaram discípulos de Cristo pelos passos traçados por ele, que buscou, nas regras de São Pacômio e de São Basílio, uma maneira ocidental e romana de vida monástica. Aos 40 anos, Bento saiu da gruta e foi para o sul de Roma a fim de fundar o que viria a ser o maior centro da vida beneditina de todos os tempos, o mosteiro de Monte Cassino, berço da Ordem dos Beneditinos. Foram mais de 12 mosteiros fundados por ele ao longo da história. A regra beneditina dominou a Europa devido à sua eficácia de inspiração que formava cristãos santos por meio do seguimento dos ensinamentos de Jesus e da prática dos mandamentos e conselhos evangélicos. O lema principal era a máxima ora et labora, oração e trabalho, onde a oração era transformada em trabalho e o trabalho em oração, através da fé e da obediência. Além disso, a regra de São Bento deixava todos bem à vontade e era aplicada e moldada de acordo com a capacidade e as limitações de cada um. Os mosteiros beneditinos tornaram-se centros de referência e deles saíram vários nomes e ícones da Igreja Católica.
Ao todo foram 23 papas, 5.000 bispos e cerca de 3.000 santos canonizados. A medalha de São Bento é um dos maiores símbolos e heranças deixadas por esse santo. As primeiras medalhas foram confeccionadas dentro do Mosteiro Cassino e, como símbolo principal, carregam a cruz muito usada por São Bento em diversas situações de sua vida. Para Bento, o sinal da cruz era como um sinal de coisas boas sendo feitas, um sinal de vitória. Vitória contra o mal e contra a morte. Em 1742, o Papa Bento XIV aprovou o uso da medalha, oficializando-a, assim como um instrumento de devoção de fé. Ao contrário do que muitos pensavam ser apenas um amuleto de superstição. Tradicionalmente, tinha-se o falecimento de São Bento como ocorrido no ano 543 d.C., mas estudos cronológicos mais recentes fixam o ano de 547 d.C. para sua passagem para a glória. São Bento tem título de padroeiro da Europa e foi canonizado em 1220 pelo Papa Honório III. São Bento, rogai por mim, rogai por nós. Oração de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Rogai por nós, bem-aventurado São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Bento, padroeiro da Europa, desbarbarizou a Europa. A Europa estava cheia de bárbaros, de vândalos, de bandidos, de violentos. E foi a ação de São Bento que modificou tudo, transformando aquele continente num continente humanizado e cristianizado. Santo do dia 11 de julho, São Leôncio, bispo, faleceu mais ou menos em 570 d.C. Brilhou em Bordeaux, na França, como construtor e restaurador de edifícios destinados ao culto e silencioso benfeitor dos pobres. Então foi aquele que cuidou de obras de culto e também foi benfeitor dos menos afortunados. Santo do dia 11 de julho, Santo Idulfo, abade, faleceu no ano 707. Vivia como eremita no maciço de Vosges, na França. Sendo procurado por muitos discípulos, fundou o mosteiro de Moyenmoutier e o governou. Santo do dia 11 de julho, Santo Abúndio, presbítero e mártir, faleceu em 854. Foi morto em Córdoba durante a perseguição dos mouros. Por proclamar sem temor sua fé, suas relíquias foram lançadas aos cães e às bestas. De acordo com o martirológio romano, Secretariado Nacional de Liturgia, em Córdoba, na Andaluzia, região da Espanha, Santo Abúndio, presbítero, que durante a perseguição desencadeada pelos mouros foi interrogado pelo juiz, confessou intrepidamente a razão da sua fé, o que irritou imediatamente o mouro, que mandou dar-lhe a morte e expor o seu cadáver para ser devorado pelos cães e pelas feras. Santo Abúndio, mártir de Deus, de Jesus Cristo, rogai por mim, rogai por nós. Santa do dia 11 de julho, Santa Olga de Kiev, faleceu em 969. Foi avó de São Vladimir. Foi a primeira soberana da Rússia a receber o batismo. Morreu em Kiev, atual Ucrânia. Santa Olga de Kiev, rogai por mim, rogai por nós. Santa Olga, rogai pelo povo da Ucrânia. Rogai também pelo povo da Rússia.
Santo do dia 11 de julho, São Quetilo, presbítero, sinônimo de padre sacerdote. Faleceu mais ou menos no ano de 1150, foi um religioso agostiniano. Promoveu a evangelização e empenhou-se em pacificar os ânimos nas disputas dinásticas em Viborg, na Dinamarca. Bem-aventurado do dia 11 de julho, Beato Beltrão Abade, faleceu em 1149, foi superior do mosteiro de Grande-Selve, nas proximidades de Toulouse, na França. Agregou a ordem cisterciense. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3, acate. Afinal de contas, você está lidando com Deus, que é onisciente, onipotente e onipresente. Mesmo que seja um não, respeite, acate, porque é o melhor. Até o pai ou a mãe na terra dá um não para o filho quando percebe que é o melhor. Imagine Deus. E agora eu clamo, Maranatá, do dialeto de Jesus, o aramaico, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba, ou como dizem nossos irmãos separados das igrejas, das comunidades evangélicas ou protestantes, Maranata. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado, seja batizado, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus como Deus, o que de fato ele é no mistério da Santíssima Trindade. Pai, Criador, o Filho, Redentor, Jesus Cristo, e Espírito Santo, nosso Consolador, nosso discernidor. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, me dê a vida eterna. São Bento, interceda por mim junto a Jesus Cristo. Acesse Paulo Roberto Maciel no YouTube, Instagram, Facebook, blog. Ou então facebook.com/Paulo Maciel da rádio.